Fala pessoal, estamos aqui de volta com o nosso episódio da OneCast e hoje a gente tem uma história de empreendedorismo maravilhosa que vai mudar a sua visão. E fora isso, a questão de educação, a questão de história de vida, alguém que acreditou aqui, que acreditou no processo do empreendedorismo, mas eu não vou falar muito não, vou deixar você conhecer todo o episódio. Se inscreva no canal, compartilhe esse episódio com outras pessoas, assista até o final, isso vai te inspirar, ok? E aí, Pedro? Vai falar alguma coisa? Estamos aqui, né? Estamos aqui. O Pedro agora vai falar com vocês, porque vocês viram, né? No último, o Pedro explorou de mim aqui. Pois é. Cara, mais uma vez, um prazer estar com vocês, poder bater esse papo. Acredito que esse podcast hoje, com certeza, vai ser muito edificante para vocês. É uma pessoa que nos inspira, porque a gente tem também, vocês sabem que a gente tem essa raiz muito focada no lado educacional, a gente gosta muito de compartilhar isso, e é justamente isso que a gente está fazendo aqui hoje, é compartilhando conhecimento com vocês. Então esse nosso convidado tem muito para somar com esse bate-papo, é um prazerzão estar aqui contigo, professor Tadeu, seja muito bem-vindo. Obrigado, boa noite a todos aos telespectadores, né? Porque ainda não sei se já tem um termo agora para quem participa via internet, né? Internauta. É um prazer estar aqui, obviamente, e vamos discutir a pauta que foi proposta, né? E não vejo nenhum empecilho para falar, exceto se eventualmente tocar em algum assunto sobre o qual eu não possa me manifestar, né? Mas estamos aí, vamos em frente. Maravilha. Professor Tadeu, a gente quer conhecer um pouco sobre você, sobre a sua história. Como que foi sua chegada a Barreiras? Como que foi todo esse processo que te trouxe até a cidade de Barreiras? Conta aí um pouquinho pra gente. Eu sou natural de Santa Catarina. Eu fiquei morando em Santa Catarina até os 18 anos de idade. E naquele ano o governo federal criou, através da nova Lei de Diretrizes e Bases de 1969, a possibilidade de você realizar o que hoje chamam de EJA, Educação de Jovens e Adultos. A primeira vez que isso apareceu na legislação brasileira foi no ano de 1969. E era chamado de artigo 99, porque era o artigo da lei que permitia que você se submetesse a exames sem precisar estar frequentando serialmente, desde que você tivesse 16 anos de idade ou mais. Legal. Eu me submeti a esses exames e fui aprovado, né? Minha família é de origem bastante humilde, meu pai era um trabalhador meieiro, depois teve a sua propriedade, conseguiu conquistar a sua propriedade e mais tarde ele também se envolveu com algumas coisas de negócio, e foi nessa época aí que eu vivi a minha adolescência. Aí, com essa possibilidade de fazer o artigo, fui aprovado, e agora vamos fazer o quê? Aí eu tinha um irmão que morava em Porto Alegre, e ele me convidou para ir para lá para fazer o ensino médio e tentar fazer a faculdade. Fui a Porto Alegre, fui trabalhar, fui fazer o ensino médio. E quando terminou o ensino médio, bom, agora vamos fazer o quê? Aí vem aquelas coisas assim, mas se eu passar para a universidade, em 4 anos eu estou formado. E isso é a salvação da minha vida. E eu fui fazer, passei na Unicinos na época, e lá eu concluí uma boa parte do curso de matemática. No ano de 1974, surgiu um edital do governo federal, que foi celebrado entre o Brasil e os Estados Unidos, que previa exatamente a formação de professores para atender a expansão do ensino básico, que foi criada por essa mesma lei que criou o artigo 99, e essa conta foi colocada nas costas dos estados. Então os estados tinham que dar conta.
a lei não dizia que tinha que ser imediato, mas tinha que atender. E aí, em função dessa alta demanda, o governo federal fez um programa que foi denominado de Programa de Expansão e Melhoria do Ensino, PREMEM. E eu disse, não, eu vou fazer isso aí porque isso me dá uma habilitação e eu ainda vou ganhar a bolsa de quebra. Fui, me classifiquei e mais, a habilitação era feita em 13 meses, mas eram aulas de manhã, de tarde, de noite, todos os dias. Caramba! Então, assim, era muito puxado, né? Mas tinha uma grande vantagem, né? Pagava uma bolsa de $500. $500 na época era muito dinheiro, né? Para gente que trabalhava como assalariado e puxava os trocos de todo lado para conseguir pagar ônibus, faculdade, comer, vestir e dar conta do dia a dia, né? E aí, no final de 75, eu estava formado. Aí eu voltei para Santa Catarina e iniciei a minha vida de professor. E aí, no desenrolar dessa atividade, eu comecei trabalhando no ensino médio, depois fui trabalhar também no ensino superior. E em 1992 eu entrei para a política, me elegi vereador em 92, me elegi de novo em 96. Fui presidente da Câmara, substituí o prefeito na ausência dele. E estava assim com a minha vida bem estabilizada, né? Pensando já em 2011 eu me aposento, pensando já, mais olhando para fim de carreira do que para projetos mais ousados, né? Aí, em 98, eu recebo a visita do meu irmão, que morava em São Paulo, que foi me consultar sobre a possibilidade de eu vir a Barreiras para implantar uma faculdade que ele estava negociando com os proprietários, né, que eram donos do documento, né, porque não tinha nenhum imóvel, não tinha nada aqui, né, só tinha o documento que tramitava no MEC. E aí eu disse para ele, digo, olha, se for uma sociedade que vale a pena a gente se envolver, até porque lá eu era muito envolvido com o ensino superior. Eu trabalhei na comissão da criação da Universidade do Contestado, eu trabalhei na comissão que implantou a Universidade do Oeste. Então eu tinha muita experiência de ensino superior. E não via problema nenhum de, eventualmente, vir para Barreiras, né? Só tinha o problema que a faculdade estava prevista, né, para funcionar em 99 e eu, em 99, ainda tinha mandato. Tinha mandato vereador 99 e tinha mandato vereador 2000. Aí eu disse para ele, eu não vou renunciar ao meu mandato, porque eu batalhei muito para chegar nesse local. E aí ele disse, não tem problema, a gente vai tocando com as pessoas que tem lá, e aí você vê lá qual é a data mais prática para você se mudar para Barreiras. Eu, então tá bom. Então eu aceito ser sócio, né? E me coloco à disposição para a gente tocar esse empreendimento. Aí as coisas andaram, a faculdade foi criada, as portarias dos primeiros 2 cursos, né, que foi administração, que na época tinham as ênfases, que era uma espécie de especialização no final do curso, e aqui tinha então análise de sistemas e tinha a comércio exterior e o curso de ciências contábeis. Aí, quando chegou no fim de 99, ele voltou lá para me consultar, e ele disse, olha, eu acho que você vai ter que acelerar a tua ida para Barreiras, porque a gente está lá com uma série de problemas de terreno para expandir. A gente começou a atividade dentro do shopping Rio de Ondas
e para o ano de 2000 não tinha mais sala disponível. Então isso já era setembro de 99. Então a gente tinha 5 meses para resolver a vida, né? Mas aí conseguiram a compra daquele terreno onde hoje é a sede, né, da Uninasal, e as obras começaram. E no dia 23 de março do ano 2000, a faculdade se mudou para lá, se instalou lá, e de lá não saiu mais, né? Então eu acabei encerrando o meu contrato com a universidade que eu trabalhava lá em Santa Catarina, e também pedi uma licença do governo do estado, era um professor estadual, e vim para cá. Cheguei aqui no dia 8 de maio. De 2000. De 2000. E aí, assim, a gente tinha uma série de coisas para resolver, ninguém sabia qual era a mais urgente. Começando. Começando, então, assim, a primeira coisa era mostrar para os alunos que a faculdade era uma coisa confiável. Né? Se você deixar a credibilidade cair, você inviabiliza o empreendimento. Né? Então esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi sanear uma série de contas que tinha aí na cidade. A pessoa que administrava não conseguiu dar conta do volume, né, de compras, e também não tinha prioridade. Eu cheguei aqui, nós tínhamos 50% de um prédio para concluir, mas o telhado já estava todo comprado. Quer dizer, não tinha parede, não tinha janela, mas telhado tinha. Então, assim, foi essas coisas que a gente foi ajustando e tal. E aí chegou o início de 2001. Então, em 2001, esse prédio estava pronto, e a gente estava batalhando para trazer 2 cursos novos, o de psicologia e o de direito, que eram assim, grandes anseios, né, da região. Especialmente o curso de direito tinha uma expectativa muito grande. E nós conseguimos encaminhar o nosso projeto para o MEC. O projeto foi analisado e veio a comissão para avaliar. E naquela época as comissões tinham uma função tinham um poder muito grande na caneta. Diferente de hoje, né, que hoje as comissões vêm mais para orientar e ver se você realmente está fazendo aquilo que você botou no papel, do que para dizer está certo, está errado. Até porque num projeto de educação você não pode antecipar, dizer que determinada atitude que você toma em relação a uma disciplina, ou um conjunto de disciplinas, ou um semestre, ou uma prática de estágio, é boa ou é ruim. Né? Tem que deixar fazer, vamos avaliar para ver o que acontece com tudo isso. E aí, nesta visita, a gente deu um azar muito grande, porque o meu irmão, que cuidava disso enquanto eu não vim para cá, tinha contratado o projeto com um professor de uma universidade lá do sul do país, federal. E a avaliadora que veio era da mesma universidade, do mesmo departamento e adversária de ideias do cara que fez o projeto. Nossa! Tudo certo para dar errado. Tudo certo para dar errado. Quem pagou a conta fomos nós, né? Mas aí tudo bem, a gente conseguiu descobrir que esse era o problema e tal. E a gente descobriu que ela tinha uma inserção muito grande na pós-graduação, especialmente no mestrado e doutorado de Direito dessa universidade que ela trabalhava. E que tinha um aluno que era o xodó dela. E o que nós fizemos? Fomos atrás desse aluno, contratamos ele para ele vir fazer o projeto. Aí ele fez o projeto, eu levei esse projeto para ela e o curso saiu. No dia 21 de agosto, acho, de 2001, nós
começamos as aulas do curso de Direito. Nossa. Foi pioneiro na cidade, assim, foi uma repercussão muito grande, porque era de fato como é que se pode dizer, um anseio, né, que a sociedade tinha. Só tinha um LEB nessa época em Barreiras, né? A UNEB, a Uniana. Isso. E a FASV veio com esse curso pela primeira vez. Com essa nova, vamos dizer assim, não é nova modalidade, né, mas é uma nova mentalidade de educação, principalmente priorizando o contexto geral. Você não pode aprender pelo aluno, mas você pode fazer muita coisa para que ele aprenda. Sim. Então, uma das coisas que nós fizemos foi que todos os nossos ambientes foram climatizados. Isso, na época, foi uma inovação assim, sem tamanho, né? As pessoas iam para lá sabendo que tinham que ir de casaquinho, porque o ar-condicionado estava ligado a 24 graus. Em todas as salas de aula que nós tivemos. E aí, a gente foi atrás do curso de Psicologia. Conseguimos também implantar o curso de Psicologia, e aí meu irmão me convidou para ser sócio em outras faculdades, né? Daí fiquei sócio na faculdade de Metropolitana da Grande Recife, em Jaboatão dos Guararapes, e a faculdade de João Pessoa, também tudo em fase de abertura, né? Aí a gente conseguiu abrir o curso, a faculdade de Recife, né? Que Jaboatão dos Guararapes faz parte ali da Grande Recife. E aí, de novo, nós caímos no dilema do curso de Direito. Também o curso foi avaliado e não foi autorizado. Aí o projeto foi refeito de acordo com as orientações que ele sugeriu. Aí a gente já tinha uma equipe, né, dentro da própria instituição que fazia essas coisas para a gente. E eu fui levar isso. Esse professor trabalhava numa universidade de Criciúma. Aí eu cheguei, marquei com ele lá 14 horas, eu cheguei um pouco mais cedo, sentei no banco e comecei a ver muita gente de branco caminhando para um lado, para o outro, para cá, para lá. O que é isso aqui, né? Tem alguma coisa aqui que é muito diferente das universidades que eu conheço. Aí eu entreguei o projeto para a pessoa que agradeceu e tal, a gente começou a conversar um pouco e eu perguntei para ele o que era aquilo. Aí ele me disse, isso aí tudo é a área da saúde. E nós aqui com os prédios tudo pronto e só tinha aluno de noite. Para cada turma nova, construir uma sala de aula. Aí o professor João Bosco Pavão, era o nosso diretor da época, eu sentei com ele na volta e disse, cara, a gente pode sair por esse viés aqui. Nós vamos ocupar as nossas salas de aula. Tinha o curso de Direito, que tinha uma turma de manhã, de dia, e só. Nós vamos encher essas salas de aula aqui. Aí ele topou a parada, nós elaboramos aí o projeto de enfermagem e fisioterapia. No final do ano de 2003, nós tivemos a aprovação dos 2 cursos. E assim, que eu vejo assim, em termos de projeção, de mostrar qual é a verdadeira finalidade da universidade, eu entendo que esses 2 cursos foram os que realmente conscientizaram a região de que as faculdades e universidades têm que fazer aquilo que a região precisa. Não aquilo que as pessoas acham que é bom. Para você ter uma ideia, na época, os prefeitos não conseguiam montar as equipes de saúde da família, porque não tinha enfermeiro, não tinha médico, né? E ainda no final de 2001 também surgiu uma coisa nova na administração
das faculdades e universidades, que o ministro do governo Fernando Henrique Cardoso determinou que todas as instituições de ensino deveriam fazer um plano institucional mostrando para onde queriam crescer nos próximos 5 anos. Quando eu vi a portaria, eu disse, olha, isso aqui é para os grandes saber aonde os pequenos querem crescer. Quero crescer. E não deu outra Não coisa. deu outra. E não deu outra coisa. Tanto que eles compraram praticamente os que conseguiram se desenvolver dentro desse projeto, praticamente estão todos vendidos, né? É muito poucos os que ainda sobrevivem por aí, né? Então, nessa proposta, a gente já tinha colocado a área da saúde, né? Especialmente odonto e medicina. Mas daí, quando a gente decidiu, em 2002, partir para enfermagem e fisioterapia, ele era um plano que ele também permitia você fazer as alterações, né? Nós fizemos as alterações e encaminhamos o nosso projeto. 2003 foi aprovado e nós fizemos o vestibular ainda em 2003. E aí a instituição se firmou. O curso de psicologia foi aprovado e a gente então conseguiu equilibrar, pelo menos na manhã e à noite, nós tínhamos os prédios com a maioria das salas ocupadas. Pode com a área de saúde. Então, aí o empreendimento realmente engrenou. Uma outra coisa importante que as pessoas não sabem é que a instituição ela era sem fins lucrativos, né? Isso queria dizer exatamente o seguinte, que todo o resultado financeiro do ano tem que ser reinvestido na atividade. E isso que fez a faculdade virar uma potência, porque não havia retirada, né? Não tem a retirada de lucro de uma instituição sem fins lucrativos. E aí, com isso, nós construímos aí o prédio 2, depois entramos para a área de laboratório, depois veio o curso de educação física, daí veio o ginásio de esportes, veio o curso de agronomia, a gente passou a ocupar um segundo lote que tinha no fundo da faculdade para desenvolver as atividades. Então, assim, e a gente, cuidando dessas coisas todas, quando foi a formatura de 2005, no início de 2005, as turmas de 2004, a formatura foi na Magnum. E eu me lembro que, nessa noite, eu, no pronunciamento representando a mantenedora, autorizei a faculdade, né, na pessoa do diretor acadêmico e a sua equipe, a dar início ao projeto de medicina. Então, esse projeto de medicina, a gente encaminhou ele em 2005. Em 2006, ele teve a primeira avaliação, né? A avaliação, ela teve algumas observações da avaliadora. Nós fizemos as correções que ela pediu, entregamos novamente para ela e ela deu o parecer favorável e encaminhou para o MEC. Aí esse era final de 2006, esse processo ficou lá no MEC. No dia 27 de fevereiro, o MEC publica uma portaria sustando o andamento de todos os cursos de medicina e direito. Você imagina a nossa alegria, né? Imagina. Bom, aí, enquanto reformular os instrumentos de avaliação, as coisas, veio a história de criar uma comissão que tinha o poder de desfazer o que os avaliadores faziam. Adivinha o que foi feito com o nosso processo? Foi julgado
por essa comissão como não procedente, não podia implantar. Aí, para nossas felicidades, no início de 2008, a gente não estava nem pensando no assunto, apareceu uma nova comissão na faculdade. Mas, para nossa sorte, era para ser 2, só chegou 1. E o cara fez a avaliação e meteu a caneta na gente. Aí a gente entrou com um pedido de impugnação, porque uma comissão não é de uma pessoa só. Alegamos que o segundo avaliador não esteve presente. E aí o que o MEC fez? Anulou todas as avaliações. A que foi aprovada, a que reprovou e a que era para ser que não foi. Aí as coisas pararam por mais um tempo. Mudaram os instrumentos de avaliação de novo. Essa avaliação, se não me engano, ela foi publicada no Diário Oficial no dia 6 de setembro. No dia 14 de setembro tinha uma comissão aqui para avaliar as nossas condições. Avaliaram, nota 5, voltou para o MEC. Não aconteceu nada. Ficou lá parado. E aí, já lá para 2011, eu estou trabalhando na minha mesa, uma quarta-feira, fim do dia. O telefone tocou, eu liguei o telefone. Aqui é fulano de tal, sou um avaliador dos cursos de medicina e eu fui indicado para compor uma comissão para fazer a avaliação do seu curso. E aí eu disse para ele, acho que tem algum engano nisso aí. Porque o nosso curso foi avaliado, não tem nenhuma decisão sobre a avaliação e estamos achando muito estranho porque não houve nenhum indeferimento, a menos que publique isso hoje no Diário Oficial. Mas o senhor querendo vir, o senhor pode vir. Aí veio esse avaliador, que era do Rio de Janeiro, uma outra avaliadora aqui do Nordeste. Aí nós sentamos com eles, apresentamos toda a documentação. Eles entraram no site do MEC, confirmaram que isso era verdadeiro. Fizeram o quê? Fizeram um relatório, relatando que eles referendavam o que estava feito no MEC. Esses 2 avaliadores nunca mais foram indicados para nada. Mas o assunto ficou lá, ficou rondando, e a gente tendo acesso a algumas pessoas que estavam dentro do MEC, a gente fazia visita, fazia isso, fazia aquilo. E nós tivemos uma felicidade que daí, em função desse assunto, o nosso processo com a criação do curso da UFOB, de medicina da UFOB, o nosso processo foi remetido de volta para o MEC, com a instrução de que, tendo um curso na cidade, o outro podia ser indeferido. Mas o relator, que estava com o nosso processo na mão, lá no MEC, lá no Conselho Nacional de Educação, não entendeu assim. E ele submeteu o nosso projeto à avaliação dos pares, e a avaliação foi de 11-2. Então, recomendando o curso. Esse processo foi devolvido para o MEC. Novamente, alguém sentou em cima dele e ficou lá, mais 4 anos. Nossa. Até que entrou o Michel Temer. Aí Michel Temer nomeia o ministro da Educação aqui do Recife, e nós conseguimos uma audiência com o Temer. E a gente levou essa demanda toda para ele. E ele imediatamente recomendou o ministro que fizesse a publicação
da portaria autorizando o curso. Isso foi feito em 2017. E aí o curso está aí. Hoje é uma realidade, formando médicos. Já poderia ter formado algumas centenas de médicos, né? Que a condição da região poderia já ser outra. Né? Sim. Tá, já melhorou bastante, que a UFOB acho que já forma alunos há 4 anos, agora a Uninasal já formou 2 turmas e agora vai. É uma questão agora do tempo. Do tempo. Né? Então a gente vê que é um período de 2005 até 2017. Exatamente. Aguardando a liberação do curso. Aguardando a liberação do curso. Você chegou a gente vê toda a história. A gente que vive aqui em Barreiras, a gente sabe do crescimento que foi a Unifasb, né? Para a região, toda a contribuição e tudo. Tanta gente se formou. Só que tem uma coisa que na sua história que você começou como professor, depois foi para a política e essa ideia empreendedora, depois foi para a educação e empreendeu bastante, né? E hoje continua sendo um empreendedor. Como foi que o senhor passou a ver a questão mais empreendedora, assim, sair da sala? A questão mais empreendedora, ela nasceu porque eu também administrei muitas coisas públicas. Eu fui diretor de escola, da maior escola da região. Nós administrávamos, na época, 315 ou 317 professores, mais os funcionários, e para um universo de 3.500 alunos entre manhã, tarde e noite. Aí eu fui administrar também uma regional de educação do Estado, e você começa a ver a quantidade de oportunidade que tem e que você não pode fazer, porque no Estado tudo depende de orçamento. De orçamento. E aí, se quem faz orçamento não inclui essas coisas no orçamento, você não pode fazer nada. Né? Então, assim, você vê ideias em outros lugares que estão acontecendo, que as pessoas estão fazendo, está dando certo, e você está ali, meio de mão amarrada, podendo discutir com um, falar para outro, aconselhar outro. E é um parto, né? Você lidar com a administração pública é uma coisa assim que, se eu puder na minha vida, é uma coisa que eu não quero mais fazer. Sim. Acho que é muito amarrado, né? Os gastos já feitos no passado inviabilizam o presente, né? E os gastos do presente têm tudo para inviabilizar o futuro. Então, esse é um quadro que você fala, não, mas está sendo muito pessimista. Não é ser pessimista. Acontece que a nossa sociedade não aguenta mais pagar imposto. Sim. Né? Então é preciso reequilibrar essa balança. Né? O Estado ter condições de fazer as coisas que a população precisa. Sim. Né? E aí vem as oportunidades, né? Que oportunidades estão cheias. Eu nunca vi tanta oportunidade como tem aqui em Barreiras. Mas é assim, as pessoas precisam enxergar aquela oportunidade e saber como montar aquele tipo de negócio. Esse negócio, isso é verdade. Quer fazer? Não, eu achei bem interessante trazer todo esse contexto, né, de formação da Unifasb e os cursos, como que eles foram. Porque pra gente que está de fora, imagina assim, eu vou colocar aquele curso na faculdade. Instalou o dedo, pronto, o curso está ali. O curso está funcionando. Contratou os professores, abriu o edital. Abriu ele, pronto, já matrícula aberta, acabou. Essa é uma questão que a gente só conseguiu quando nós conseguimos o título de centro universitário. Uma das grandes vantagens de você passar o status de centro universitário, dentre tantas coisas que você adquire autonomia para fazer, está que você pode criar, extinguir, mudar de turno, ampliar o número de vagas, reduzir o número de vagas de todos os cursos, exceto medicina, odontologia, direito e psicologia. Como a gente já tinha medicina, psicologia e direito, só faltava odonto. Né? Então, assim, foi esse portfólio que chamou a atenção dos investidores, né, para virem a Barreiras e fazerem proposta de aquisição. Então foi todo esse conjunto
de coisas que a gente produziu ao longo de 22 anos que levou a esse desfecho. Desfecho, né? Que foi a aquisição pela Uninasal, né? Hoje é administrada pela Uninasal. Hoje é administrada pela Uninasal. Como empreendedor, assim, dizendo uma visão empreendedora em relação à Unifasb, teve momentos que você falou assim, não vai dar, no momento que eu vou... Ou não, a universidade ela foi sempre na visão que nós temos dela de crescimento. Não, ela foi um projeto que estava assim, sedimentado no conceito de evoluir e crescer. Né? E essa questão do ser sem fins lucrativos foi o que conseguiu sustentar esse projeto. Né? Então, a gente conseguia um curso, aquele curso já era uma coisa resolvida. Já tinha que arrumar um outro problema. A gente enfrentou aqui, por exemplo, na época da autorização do curso de psicologia, que não tinha linha aérea para Barreiras. A gente tinha que ir a Brasília buscar os avaliadores, tinha que ir a Brasília levar os avaliadores. A segunda turma que veio avaliar a medicina também teve que ser buscada em Brasília, trazer para cá. Isso como é que eu posso dizer, dá um pouco de descrença na pessoa que avalia. Porque assim, o que eles pensam, né? Poxa, essa região aqui, ela é geograficamente isolada. Da onde que esse pessoal vai trazer professor para cá? Esse é o primeiro pensamento. Essa foi a grande interrogação quando a gente implantou o curso de Direito. Da onde vem gente para dar aula no curso de Direito? Mas é assim, que a gente tinha toda uma estratégia montada, né? A gente sabia, por exemplo, que a região, esse diagnóstico a gente já tinha poucos professores, mesmo em contabilidade, mesmo em administração, na área de tecnologia, então nós só contávamos com uma pessoa. E aí a gente criou alguns programas, né, importantes, que eu acho que foram os programas que sustentaram o negócio. O primeiro deles foi a questão da casa de apoio. O professor vinha para cá, a gente dava 6 meses de moradia gratuita para ele poder se estabelecer, poder consultar, poder procurar um imóvel do agrado dele, né? Porque aqui em Barreiras, se você sair de uma forma meio apressada para querer alugar alguma coisa, você vai acontecer o quê? Ou você aluga mal por um preço muito alto, que é o normal. Sim. Porque alugar bem por um preço baixo aqui a gente não... é meio complicado para achar, mas assim, pelo menos achar alguma coisa compatível com o nível dele como professor, o salário que ele ganha. E aí, o segundo programa, que acompanhava muito esse, é que você só trazia pessoas para cá para trabalhar 40 horas por semana. Você garantia um contrato de 40 horas por semana. E isso criou, assim, uma reserva de horas dentro da universidade que a gente conseguiu fazer muita coisa pela comunidade. A gente fazia imposto de renda, a gente fazia atendimento de saúde. Quanta coisa a FASB se inseriu e contribuiu e ajudou. A gente construiu aquela unidade de saúde, aliás, aquela unidade de prestação de serviço aqui perto da Praça da Maçonaria, que a gente chamava de unidade de serviço, e ali se prestava todo tipo de serviço que pudesse ser prestado. Nós tínhamos ali um convênio com o Tribunal de Justiça, nós atendíamos a questão da vara da família, Então, muita coisa foi... Contribuição social muito grande. A gente tinha um núcleo de prática jurídica que só atendia às questões de pessoas extremamente carentes. E eu tenho um exemplo muito claro para isso, que as pessoas que
que conheceram Barreiras de 2000 para cá vão se lembrar junto comigo. A grande questão de Barreiras era a quantidade de pessoas procurando a Câmara de Vereadores para ter um assistente jurídico que resolvesse o caso deles. Isso era fila, era muita gente na imprensa, era assim, era um Deus nos acuda. Depois que nós abrimos o nosso núcleo de prática jurídica, isso terminou. Hoje ninguém mais fala nisso, né, que precisa a Câmara contratar 3 advogados para atender a população carente. Precisa isso. Não. Esse assunto é um assunto encerrado, é um assunto que se deu uma solução para ele. Sim. Né? E as pessoas estão aí. O curso de fisioterapia, né, prestando assistência gratuita, né? Quando a gente, no último ano que a gente administrou aí, o curso estava qualificado, o espaço qualificado e os profissionais qualificados para tratar da síndrome da chikungunya, que é uma síndrome terrível, né? Sim, ela inutiliza a pessoa, e se a pessoa não tiver esse acompanhamento, não fizer essa reabilitação, ela vai acabar ficando com sequelas que podem levar até a aposentadoria. E a gente fazia isso. É uma contribuição muito, muito grande, muito. A gente realmente testemunha de quanto Barreiras ganhou nesses atendimentos, nessa questão social e na educação, né? Porque assim, Barreiras se tornou um centro, um polo de educação, né? Através da quantidade de cursos que a Unifasb ofereceu à cidade. Da região toda, a gente fala Barreiras, mas foi a região toda. Nós chegamos a ter alunos de 78 municípios diferentes. Olha que... Muito interessante. Que case, hein? Muito legal. Assim, é interessante porque meu pai foi aluno da FASB, na época era FASB ainda. A minha madrasta, ela tá cursando psicologia, que era um sonho dela, ela acabou fazendo administração na Uniana e agora está fazendo psicologia lá na Unifasb. A minha irmã cursa medicina veterinária lá na Unifasb também. Eu consegui ter o privilégio de formar o pai e depois formar o filho. Isso em 20 anos. Então incrível, incrível. A gente acabou virando assim a faculdade da família, né? Da família. Não era mais só uma faculdade. Não era só. Isso é incrível. Mas hoje o senhor está em outra área de empreendedorismo, né? Barreiras acabou de ganhar o supermercado Premium, que é o Raízes. Exato. Como foi esse processo todo? De onde vem toda a origem desse negócio? A origem desse negócio começou quando a gente começou a negociação da venda da Unifasb da época, né? Porque a gente estava em plena pandemia e tinham pouquíssimas áreas que você tinha resultado econômico. Você tinha as montadoras que estavam vendendo carro por um preço astronômico porque não tinha peça. Você tinha as farmácias vendendo remédio como nunca venderam, porque as pessoas se automedicavam, umas acreditavam na linha de pensamento A, outras na linha de pensamento B. Sim, verdade. E as farmácias todas cheias e os mercados todos cheios, né? E comida também foi uma das coisas que, foi um dos setores que cresceu muito durante a pandemia. A parte de serviços assim, mais de alimentação, ela se expandiu muito na linha do delivery. Sim. Né? Mas os mercados são presencial. Né? E um outro detalhe importante é que a venda é à vista. Sim. Né? Diferente do setor de onde eu vinha, né? Que é você faz rematrícula, renegocia, negocia, né? faz manobras para receber, né? Você também tem que entender, às vezes, que é melhor ter alguém pagando uma parte dentro do que fora não pagando nada.
né? Então, tudo isso é uma composição, né? É um dado importante que as pessoas talvez não sabem, mas em 22 anos a FASB distribuiu 25 milhões de reais em bolsa de estudos. Nossa. Então isso é um dinheiro grande. Sim. Né? É um dinheiro grande. E aí a gente tinha um detalhe da negociação, que era a possibilidade da Uninasal não ficar com o hospital, que nós tínhamos feito o convênio com os médicos. Então eu criei uma empresa para, eventualmente, a universidade não ficando com o hospital, eu ia propor aos médicos que eram sócios lá, de virar sócio deles através dessa empresa, já que eles também eram sócios com uma empresa. Mas no final da negociação, o hospital ficou de fato com a universidade, e aí o tratamento foi da Uninasal com os médicos, e a gente não teve mais contato sobre esse empreendimento. Bom, e aí, então a minha finalidade da empresa tinha desaparecido. Aí a gente pensou o seguinte: bom, vamos transformar ela numa holding e vamos fazer várias coisas. Vamos procurar lugares, empresas para investir, vamos procurar startups para ser padrinho, né, para acelerar o crescimento de startup, e vamos tentar desenvolver algum negócio para nós. Aí eu tinha adquirido aquele terreno que é do lado da turbina. E eu queria lá fazer um mercado. Pela quantidade de gente que passa pelo ponto em si, né? Sim. Ponto muito bom. E aí, não deu certo, né? Fiz um projeto, o projeto não ficou agradável, né? E aí, a gente estava vamos ver. A gente contratou uma consultoria em São Paulo, que veio a Barreiras várias vezes, né, para mostrar para a gente: ó, tal lugar tem esse volume de compras feito em cartão, tem esse volume de compra feito em espécie, coisa que consultoria consegue tirar de dados de receita. E aí surgiu, assim, num chamado epicentro, né? Qual é o melhor epicentro para você abrir um negócio de comida? O melhor epicentro é o bairro Renato Gonçalves. Bom, até aí não tinha muita novidade, né? Porque a gente que mora aqui já há 24 anos já sabia disso. Então, começamos a procurar. Aí, num primeiro momento, nós adquirimos uma área de terra de 2 lotes, que era do condomínio do Chocolate. Mas com 2 terrenos não dava para fazer. Aí a gente esperou aquilo ali valorizar, e valorizou de fato. E um belo dia apareceu uma placa de vende-se naquela casa, onde hoje está o empreendimento. Quando apareceu aquela placa, eu digo: não, aqui é a nossa oportunidade. Porque a gente não vai achar um terreno maior do que esse no Renato Gonçalves. Aí a gente adquiriu aquele terreno e iniciou todo o projeto, desde da concepção, né? O tamanho da loja era um impeditivo para você fazer um supermercado, né? Mas a gente tem que ter consciência que a gente precisa atender o morador por inteiro. Então, dentro desse mapeamento de coisas e de formatação de negócio, a gente chegou a algumas conclusões, que como a gente tem uma loja de um espaço não tão grande, embora ela tenha 500 metros quadrados, a gente precisa ter uma outra metodologia de exposição.
Então a gente adotou a metodologia de exposição, fizemos então um depósito maior e temos mais pessoas trabalhando na reposição. Porque eu não tenho como pegar um fardo inteiro de arroz e colocar na prateleira, porque eu não tenho prateleira para tudo isso. Se eu fizer isso com arroz, vai ficar outros produtos de fora, né? E a gente ainda continua aumentando o nosso mix, né? Algumas ideias da época deram muito certo, outras não deram tanto, mas assim, a gente conseguiu consolidar a padaria, a gente conseguiu consolidar o açougue, a gente está vendo que o Horti Grangeiro, nós tivemos a felicidade de fazer um convênio com uma empresa de Brasília e nós estamos conseguindo manter uma qualidade boa no produto, que é o que as pessoas pedem. Né? Então, assim, a gente está tentando mudar um pouco aquele ritmo de outras coisas, né? Eu lembro que sempre fui cliente do comércio de Barreiras. Em determinados momentos você tinha, por exemplo, laranja de boa qualidade. Na segunda-feira quando chega o caminhão e na quinta-feira quando chega o caminhão. Então, e aí para você comprar laranja no sábado, no domingo ou na segunda antes de chegar o caminhão, você já tem dificuldade de às vezes não ter ou de ter com uma qualidade já bastante afetada. Né? Então a gente tratou de criar toda uma estrutura de câmaras frias. Então hoje nós temos ali 5 câmaras frias naquele espaço. Nós temos câmara fria para carne suína e frango e peixe, temos uma câmara fria para carne bovina, temos uma câmara fria para frios e aí temos 2 câmaras frias para hortigranjeiro. Então, com essa metodologia de fazer a reposição, ela fica conservada na câmara fria. Quando ela descer, ela só vai descer para a gôndola na hora que aquela que está na gôndola saiu. Então, todos os dias você vai poder ter o produto com a qualidade. E às vezes até mais de uma vez por dia. Uma vez por dia. Então isso é uma... um conceito bem diferente. Esse que você falou é realmente algo que intriga muito a gente na compra, porque você tem que decorar o dia que o produto vai chegar no mercado. Então a gente está tentando quebrar esse paradigma, né? Nós, para isso também, adquirimos um caminhão frigorificado que vai a Brasília e volta, né? Porque para não depender de frete, né? Então é preciso ter jeito nisso. E aí veio toda a questão, o conceito gourmet, né? O que é o conceito gourmet? O conceito gourmet não é só as coisas diferentes. Né? Por exemplo, você chega num local lá, qualquer, você foi comprar batatinha. Na hora que para achar o que você quer, você tem que revirar um monte, aí não cabe um conceito de gourmet. Sim. Mas se você chega, batatinha, que é um produto normal, que encontra em todos os mercados, mas você pode pegar qualquer uma que você quiser, porque elas têm um padrão, isso é um conceito gourmet. Maravilha. Então isso vale para cenoura, isso vale para batatinha, isso vale para cebola, isso vale para pera, vale para maçã. Então você não precisa ficar escolhendo. Então esse é um conceito gourmet. Nós estamos tentando implementar uma linha vegano. Nós sentimos assim a necessidade que nós vamos ter que criar uma ala de produtos importados, porque a gente tem muita coisa importada, só que o importado está do lado nacional. Sim. E as pessoas têm dificuldade de identificar isso, elas querem saber onde estão os importados. Então nós vamos criar o setor de importados. E daí vai lá tem tudo que tem no mercado de importado, está lá. Né? Muito legal. Então, assim, são essas coisas que a gente está dizendo, olha, é isso que forma o conceito gourmet.
Não é você só vender aquilo que os outros não vendem. Eu preciso vender aquilo que os outros vendem, porque eu quero o cidadão que vá para lá e possa sair de lá levando arroz, açúcar, farinha, e também as coisas diferentes que ele quer, né? Porque senão ele vai num outro concorrente, vai gastar tudo lá com arroz, isso, e aí ele vem aqui no mercado só para fazer o quê? Só para procurar alguma coisa? Não vem. Não vem, isso é verdade. É interessante só complementar um ponto aqui que eu achei bem bacana, e a gente que trabalha com marketing, a gente bate muito essa tecla, né? Porque se popularizou a ideia do gourmet e aí simplesmente tudo virou gourmet, né? Tudo virou gourmet. E eles acham que o gourmet é simplesmente você pegar um produto, sei lá, às vezes dá uma cara diferente, ou às vezes está ligado ao preço, e na maioria das vezes está ligado ao preço, porque as pessoas já associam gourmet mais caro. E não é isso. A ideia do gourmet é justamente você conseguir trabalhar uma experiência diferente para o cliente, né? É proporcionar uma experiência melhor para ele. Então foi justamente isso que você passou para a gente. Foi isso que a gente trabalhou, né? Então, com o auxílio da consultoria, com auxílio de alguns amigos, auxílio da própria agência que a gente contratou aqui em Barreiras também para trabalhar a parte de marketing para nós. Então são essas coisas que assim, é uma inovação? É uma inovação. Sim, eu entendo, sim. Em vários aspectos, né? Por exemplo, o ambiente. Né? O ambiente é com um piso de mármore, sempre limpo, porque não tem coisa pior do que você começar a enxergar a sujeira junto com a comida. Verdade. Ou a bebida. Você tem as gôndolas modernas, nós implantamos a um custo altíssimo, porque é uma tecnologia nova, a etiqueta eletrônica. Você altera o preço de alguma coisa no computador, já aparece na gôndola. Você tem um sistema de ar-condicionado central que climatiza o ambiente, né? Até tem alguns lugares aí que eles vão ter que inverter a boca de saída do ar-condicionado, que ela está saindo para baixo e está pegando uma parte dos hortigranjeiros. E aí o ar frio demais também estraga. Não é só o calor que estraga. O calor. Então, isso aí essa semana deve ser resolvido. E ainda temos em cima, né? Nós temos os elevadores, um ainda não está operando, mas o outro já está. E temos o segundo pavimento com fraldário, com banheiro para cliente, né? Toda uma estrutura para a pessoa chegar, se ela tiver necessidade, sobe e está sendo bem atendida. Né? É uma coisa básica, mas difícil às vezes você encontrar um banheiro no mercado. Você às vezes tem que sair correndo. Nem ou então vai achar um que é bem bagunçado. Porque não pode ser banheiro de rodoviária, né? Porque tem alguns tem que ser uma coisa asseada, uma coisa limpa, uma coisa que a pessoa chegue lá, não, aqui realmente está condizente com o que está no andar de baixo. No andar de baixo, isso é verdade. Então nós temos ainda uma área aberta em cima, que a nossa proposição inicial era fazer um restaurante. Mas, assim, a gente levou algumas pessoas da área de culinária para conhecer o lugar, para ver se tinham algum interesse de explorar e tal, e até o momento a gente não encontrou. Então, agora, acredito que até o fim do mês de maio, essa área vai ser coberta com placas solares. Hoje já tem as placas que são encaixadas num sistema impermeável. Então, elas servem de placas e servem de telhado. Porque o conceito inicial era o conceito de rooftop, que é o restaurante sem teto. A céu aberto. Aí você começa a analisar esse conceito em Barreiras. De novembro a março, o cara vai comer e enche o prato de água.
A chuva vai encher o prato de água dele. E de agosto a outubro, ele vai comer, o sol torra o que ele tem. Torra, ele está comendo. Então, assim, o conceito não se encaixou bem, o conceito devido a essa nossa situação climática aqui do Oeste como um todo, né? Então a gente já tomou essa decisão de cobrir, e aí estamos vendo qual é a expectativa, né? Porque a gente quer promover algumas coisas através do mercado. Por exemplo, é do nosso interesse, por exemplo, trazer um sommelier 3 dias em Barreiras. Vamos fazer o quê? Vamos convidar uma noite para as mulheres, ou turmas mistas, não há nenhuma necessidade de ser homem uma noite e mulher na outra. E fazer o quê? Nós gostaríamos de fazer toda uma degustação de vinho, uma degustação de queijos, sommelier fazendo toda essa exposição sobre vinhos, origem, uvas, né? Classificação de vinho. Depois disso, as pessoas descem, passam na adega, passam nos queijos. Quem tiver interesse em comprar, compra. Não tiver interesse em comprar, não tem problema nenhum. Porque o objetivo é casar as duas coisas, né? Mas também queremos fazer isso com degustação de carne suína, degustação de frios, para chamar as pessoas e, de certa forma, melhorar o conhecimento que elas têm a respeito das coisas que ela gosta de comer. Sim. Acaba que o senhor vai continuar na educação. Só que agora... Disfarçado, mas... É um ambiente que vai... ele vai, apesar de vocês, são 500 metros quadrados, é um ambiente que as pessoas vão permanecer, né? Você cria um ambiente que tem a capacidade das pessoas permanecerem nele, não apenas ser um lugar de compra, mas é um lugar de experiência mesmo. Então elas vão permanecer naquele ambiente. É uma ideia agradável. Um ambiente agradável. Um ambiente agradável, uma ideia muito interessante. E o nome Raízes? O nome Raízes nasceu exatamente na época da criação da empresa, porque ela, como já tinha se definido que os meus 2 filhos que trabalhavam comigo já tinham decidido ir embora. E eu tinha decidido que ia ficar. Eu vou ficar em Barreiras, né? Não adianta eu achar que voltar para algum outro lugar, que eu vou encontrar as coisas que eu fazia lá abandonadas esperando por mim. Isso não existe. Né? O meu lugar lá foi ocupado por outras pessoas. Tem outros fazendo aquilo que eu fazia, ocupando as coisas que eu ocupei. Então, para voltar, você tem que ter certeza que você vai começar de zero de novo. Aí a gente começou a discutir, mas então alguém disse, mas então você fincou raízes em Barreiras. E aí surgiu o nome da empresa. Raízes no sentido mesmo de quem vem de fora, formar a família aqui e ficar aqui criando essas raízes, né? Porque a gente também não quer ser planta, né? Tem o conceito de raízes de fazer as coisas da terra, fazer as coisas pela terra. Sim. É nessa direção que a gente definiu o nome Raiz. Muito interessante. O nome é muito legal. Não, é bacana. E outra... E o nome forte, né? Forte, é um nome forte e bem memorável. É muito legal o nome. Legal. E a história por trás do nome é muito forte. Você fincou raiz em questão, tu veio para Barreiras, fez uma mudança no processo de educação na cidade, e agora você fala, não, agora eu vou fincar raiz nessa cidade. Com relação a essa questão de mudança, né, na cidade, claro que a gente não fez tudo sozinho, as outras co-irmãs também contribuíram, isso, né? Mas assim, quando a gente chegou aqui, qualquer empresa que quisesse expandir a sua atividade comercial ou produção agrícola na região, tinha que trazer gente fora. Isso acabou. Verdade. Né? A cidade hoje tem uma gama de pessoas
forma uma quantidade enorme de pessoas em todas as áreas, ou nas as principais áreas, né? Acho que uma das áreas que depois que nós encerramos o curso de TI, porque parece que a Uninasal não deu continuidade, é a área de informática, que é exatamente é a grande mola propulsora de tudo que está vindo aí. Eu ia perguntar justamente sobre isso, porque talvez seja hoje uma das áreas de maior carência na nossa região, né? E não se tem perspectiva de alguém reabrir. Sim. É nesse contexto que a gente às vezes pensa, né? Por que não o poder público assumir isso? Isso. Né? Porque hoje é a necessidade que está aí. Uma das poucas profissões que você encontra local de trabalho no Brasil inteiro. Para qualquer lugar que você vá, você não fica desempregado. Verdade. É uma área muito promissora e muito necessária. Urgente, né? Uma necessidade. E urgente. assim, e subdividida em várias áreas, né? Você tem tecnologia da informação, você tem redes, você tem programação, você tem... Uma infinidade, né? A gente estava conversando, eu estava conversando com uma Hunter, né? Acho que é essa a denominação da profissão dela. Ela é meio que uma caça-talentos, né? Uhum. E ela é de Portugal e ela faz esse processo de intercâmbio, né? Entre profissionais de TI que moram no Brasil e levam eles para a Europa, porque hoje o salário de um profissional formado na Europa ele é muito alto. E os melhores profissionais eles já estão em grandes empresas. Então o que eles estão fazendo? Eles estão buscando esses profissionais em países como o nosso e levando para lá, ou às vezes não leva para lá, mas o cara mora aqui e trabalha para empresas de lá e recebe em euro, que para ele, poxa, é um ganho absurdo. Porque hoje a internet uniu o mundo, né? Sim. Então hoje o trabalho em casa é uma realidade, a nossa atividade diária, né? Depende disso. Né? Chegou no serviço, não tem internet, não tem, não ficar sem fazer nada. Volta pra casa, às vezes, né? Depois deixa lá. Entendeu? Deixa eu botar meus olhos. E você, a gente conversou muito e falou sobre essa ideia de contribuição para a comunidade, né? E teve uma fala interessante que a gente até estava comentando antes de começar aqui o nosso bate-papo, que foi na inauguração do supermercado Raízes, que você falou, parafraseando, que eu não lembro exatamente como foi, mas que o negócio ele precisa ter lucro, mas eu não posso só visar o lucro, eu preciso visar também a contribuição social que esse negócio vai promover, né? Na realidade, né, a fala da abertura, da inauguração, eu me referi a dois aspectos, né? O primeiro deles foi quando eu disse quantos empresários em Barreiras deixariam aquela área térrea numa área tão valorizada para fazer o bom atendimento do cliente, né? Fazer um estacionamento num terreno no centro do bairro Renato Gonçalves, deixando a parte térrea só para estacionamento e recebimento de mercadoria. Então aí você tem que pensar no teu projeto, para que você desenvolveu o projeto e o que você tem que oferecer ao cliente para que ele venha para o seu negócio. O segundo é que você tem uma equipe de colaboradores. Seria muito simples pegar esse volume de recursos que foi investido nesse lugar, deixar no banco rendendo. Sim. Era só abrir a conta todo dia, ver quanto rendeu, quanto não rendeu. Mas cadê a responsabilidade social? Verdade. Eu estou oferecendo hoje aí 80 empregos. Né? Então, a Bahia se destacou nesse mês de fevereiro como um dos estados que mais contratou. Eu contribuí com 80 empregos. 80 empregos, é incrível, né? Então, falar 80 empregos, mas são 80 famílias que são beneficiadas com aquilo. E tem uma outra coisa que a gente está estudando e que é uma coisa que a gente quer fazer, que é destinar 4% do resultado
do mercado no final do ano para ser distribuído igualmente entre os funcionários. Nossa. Muito legal. É um diferencial a mais Sim. que você está oferecendo para também ter funcionários bem qualificados, bem treinados, comprometidos com a empresa. É porque às vezes a gente ouve muito os empresários ou o meio falar que o empregado às vezes ele não valoriza, que o problema está no empregado, mas muitas das vezes esse ambiente estratégico que não se cria no negócio, que faz com que os empregados não se envolvam com aquele negócio, né? Então, se você cria um ambiente para as pessoas e um ambiente para o colaborador, é lógico que ele com certeza vai se doar mais para aquele negócio, né? Todo mundo ganha. É o ganha-ganha. Todo mundo sai ganhando. Tem esse ponto aqui que é você, né, Pedro, que vai fazer? Vamos lá, para a gente já... Tem uma pergunta que eu quero falar. A gente vê toda a sua visão empreendedora e suas raízes em Barreiras, né? Você não teria umas raízes em Barreiras se Barreiras também não fosse uma cidade promissora. Como é que você vê Barreiras para os próximos anos? Como é que é a sua visão em relação à cidade? Eu vejo Barreiras crescendo e crescendo num ritmo acima da média brasileira, porque Barreiras tem muita oportunidade. Né? É incrível. Na medida que os investidores começam a descobrir esses nichos de negócio que tem espaço para fazer em Barreiras e para se tornar um negócio rentável, que vale a pena fazer investimento, ainda por um bom tempo. Não vejo assim Barreiras como a um passo da estagnação. Não, Barreiras tem muito para crescer, tem muita gente tentando descobrir coisas para fazer e vão encontrar, porque realmente Barreiras está numa fase assim espetaculosa, como se diz. Acho que esse ambiente criado com você poder andar nas ruas hoje com menos buraco, com uma quantidade enorme de ruas asfaltadas, que foi um trabalho feito pela gestão municipal, ele mudou o ânimo do empresariado, dos investidores, né, que começam a perceber que realmente tem oportunidades, que Barreiras ainda faz sentido em termos de investimento. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. É muito bom. E realmente a cara da cidade ela mudou, né? Tá muito mais bonita, eu sempre falo. Claro, tem lugares assim que a gente percebe que precisa também trabalhar a questão da revitalização. Sim. A gente tem áreas importantes na cidade de Barreiras que precisam ser revitalizadas. Eu acredito assim que aquela região ali da antena acho que é da retransmissora acho que hoje é da Oi, né? Ali onde tem o DETER ali, o estadual de rodagem, né? Aquela região ali próxima ao cemitério ali, né? Sim. Aqui também acima da Capitão Manuel Miranda até a rua que é a Voluntários da Pátria. Essas regiões, elas carecem de uma revitalização. Sim. Elas têm tudo para ser o novo boom de crescimento da cidade. São áreas muito amplas, né? E amplas e áreas muito bem localizadas. Muito bem localizadas. E assim, então, está servindo para as pessoas morarem. Né? Mas o desenvolvimento, ele cria esse tipo de movimento social. Isso. Né? As pessoas que moram se afastam um pouco e a área vira comercial. Vocês podem ver que aqui o mercado, o bairro Renato Gonçalves hoje, qual é a percentagem dele que é residencial e que já é comercial? Tem só aumentado, né? Aumentado. Ou algumas casas se tornam vertical, onde tinha 2 famílias, passou a ter 60. Agora já está com o conceito da verticalização, como comércio como comércio, embaixo. Comércio. Né? Uma coisa assim que eu poderia ter pensado naquela área, mas por que não?
porque essas questões coletivas são resolvidas pelo condomínio. Isso. Né? Aí você monta um mercado, de repente alguém no condomínio acha que você está incomodando, faz uma reunião de condomínio e te manda sair. E aí você faz o quê? Verdade. Então deixa o prédio, vai ser mercado, só mercado. Só mercado. Né? Não vamos misturar as coisas para não se incomodar lá na frente. Isso é verdade. Maravilha. Que bate-papo incrível. Vai muito conhecer a história, é muito bom, velho. Muito legal. Eu adoro o podcast com essa história, de você conhecer a história, você saber porque as coisas foram criadas, porque elas são feitas, né? Não é só o final, é todo esse processo que a gente Todo conhece. aprendizado, né, que a gente sai daqui é muito bacana. Já tô com um monte de ideia aqui já, ideia de negócio já. Vou deixar que depois eu passo um royalty para você. Mas para a gente já partir para o final, tem uma brincadeira que a gente sempre costuma fazer no final dos episódios, que é a gente vai falar uma palavra para ti e você vai falar o que essa palavra significa para você, certo? Vamos lá. Vamos lá? Então, começando com educação. Educação fundamental para o ser humano e acredito que continua sendo a única alternativa para você sair da sua condição de uma pessoa que depende dos outros para tudo. Educação é a salvação. Legal. E inovação. Inovação é diferente de cópia. Inovação é uma coisa que está na cabeça das pessoas. Ela não depende de escolaridade e ela não depende de órgão fiscalizador e nem incentivador. A inovação, ela só precisa de financiamento, mais nada. Muito bom. E um espaço, né, para ela existir. Para existir. Muito interessante. Muito bom. E comunidade. Comunidade é nosso aprendizado de convivência com os outros, né? Então, o vizinho você não escolhe, o parente você não escolhe, né? Mas assim, a comunidade, ela faz você entender que você precisa participar e contribuir, né? Não é só receber, né? A tua parte também vai vir, porque as outras pessoas também vão entender comunidade com esse conceito. Enquanto nós tivermos comunidade em que o que interessa para mim, eu vou trabalhar em todas as minhas forças, independente do que aconteça contigo. Então isso não é comunidade. Sim. Né? Então a comunidade é exatamente essa aceitação das diferenças, sejam elas religiosas, sejam elas políticas, econômicas, né? De questão de fé, que é a congregação dos moradores de uma comunidade. Maravilha. E crescimento. Crescimento é algo interior que é incomensurável. Você não consegue medir quanto alguém cresce. Eu digo que a única pessoa que consegue mensurar o crescimento é a professora da alfabetização. Porque ela pega um aluno mal apenas conhecendo as letras e entrega ele lendo. Dali para frente não há mais como você entrar na mente das pessoas para saber qual foi o crescimento que ele teve diante de qualquer experiência, seja ela social, seja ela religiosa, seja ela escolar, seja ela esportiva. Você não consegue mais mensurar isso. E infelizmente a escola pensa que as tais das avaliações continuam sendo a solução para dizer o que é o crescimento do aluno A, do B, do C. Eu entendo que nesse ponto não faz nenhum sentido. Sob essa ótica, a avaliação não tem nenhum sentido. Nenhum sentido. Verdade. E empreendedorismo. Empreendedorismo é você, primeiro, ter disponibilidade e interesse e curiosidade para experimentar. Não é
toda a ideia que é fácil de fazer ela se tornar um empreendimento, e não pode ter medo de tentar, né? É conseguir enxergar uma oportunidade, estruturá-la bem, ter conhecimento do seu funcionamento. Se você não tiver, se cerque de pessoas que saibam e ter coragem de enfrentar. Legal. Ok. E para a gente encerrar, Barreiras. Barreiras é a terra que eu escolhi para ficar. Então, assim, esse ano, ainda durante esse ano, Barreiras vai ser o local em que eu já morei por mais tempo. Eu morei 18 anos num município, morei 6 anos em outro, morei 24 anos em outro, e agora Barreiras esse ano vai fazer 24 mais alguma coisa, e essa mais alguma coisa é exatamente o tempo que me torna a cidade que eu mais morei na minha vida. E Barreiras, uma cidade acolhedora, agradável, né? Tem seus problemas estruturais. Isso, em época de chuva a gente sabe como é que a gente vê isso. Faltam muitas coisas ainda, mas acredito que com boas cabeças em administração pública, essas coisas podem ser resolvidas. Elas não são caras. Agora, são coisas que não podem ser tratadas só na época da campanha. Verdade. Que é o que a gente vê. As pessoas ficam 3 anos em uma situação de meio apoio, meio oposição, e aí quando chega no último ano viram oposição, e aí vem à tona todos esses problemas que a gente sabe desde o dia que chegou aqui. Desde o dia que chegou. Né? Aqui em Barreiras teve uma rua aí que a gente usava para ter acesso à faculdade, que eu fiquei 21 anos passando dentro do mesmo buraco. E nunca teve conserto. Agora tem. Agora tem. Né? Agora, se resolveu tudo, não. Eu acho que o exemplo de que as coisas podem ser feitas e podem dar certo é o loteamento de São Paulo. Verdade. O loteamento de São Paulo era uma lagoa. Chovia, a água passava por cima do capô do carro. Né? A construção daquele canal, uma obra importantíssima como aquela, é o que precisa fazer aqui, do bombeiro até o rio, lá resolver aqueles problemas de vez lá aqui do posto Sabá, né? Que aliás, Sabá não, da avenida. O da avenida aí. E aquilo ali precisa de uma solução. Sim. Se vai ser com o afundamento daquele canal existente, ou se vai ser com a construção de um outro do lado, mas é assim, não é. Isso tem que ser um propósito político, não pode ser uma questão para ser discutida só quando tem eleição. Né? Nós temos outros problemas, como aquela rua do Los Pampas, lá no loteamento Flamengo, que desce por Santa Luzia. Santa Luzia, apesar dos canais, ainda tem problema. Já tem problema. Então, as coisas são assim. Temos que pensar a cidade. A gente está acompanhando agora a questão da terceira ponte com a via Beira-Rio, que vai agilizar o movimento, principalmente da UPA para o HO, sem precisar vir pelo centro. Então, assim, são as boas ideias que transformam a cidade. Sim. E são obras caras, não são obras para você fazer só com o orçamento do município. Então, Barreiras carece exatamente disso, carece de não vou dizer que carece, mas ela, assim, o futuro dela depende de pessoas com cabeça aberta e que tenham coragem de sair de Barreiras e buscar recursos fora daqui. Né? Não precisa só endividar o município para poder fazer algumas obras. Existe muito dinheiro disponível em Brasília, é uma questão de chegar com bons projetos.
Mas Barreiras é uma cidade de muito futuro. Isso é maravilhoso. Professor Tadeu, muito bom, inspirador essa ideia, ver a sua visão empreendedora. O seu não parar, né? A sua vontade de empreender. Para quem estava com a aposentadoria para 2011, né? Muita história, muito projeto. E incrível isso, muito bom ouvir sua história, muito inspirador, você contribuiu bastante com a gente. Mas você tem um espaço agora, você pode usar, falar alguma coisa que a gente não tenha abordado aqui, fica à vontade. Bom, quero agradecer a oportunidade, né, para a gente bater esse papo interativo, né, espontâneo. Não há um regramento, né, de não, isso pode falar, aquilo não pode falar. É uma questão realmente de espontaneidade. E cumprimentar toda a população de Barreiras, cumprimentar vocês por essa iniciativa, né, de colocar esse serviço também à disposição do internauta de Barreiras, né? Porque as novas tecnologias são as que vão sobreviver, né? Sim. Até no que elas vão se transformar no futuro, a gente ainda não tem um norte definido. Mas, assim, elas já desbancaram a mídia tradicional. Então, esse espaço já está bem delineado, tanto que hoje a preocupação principalmente com o Tribunal Eleitoral, né, em regular as redes sociais, né, tem que regular, né, tudo aquilo que você regula demais, as pessoas acabam achando um jeito de sair dessa regulação, demais, né? Não tem, né? Então, agradecer, que realmente é uma oportunidade de ouro. Muito obrigado. Ok. Obrigado e sucesso no empreendimento. Valeu, professor. Muito sucesso para ti. Valeu, gente. Você fecha? Então é isso, pessoal. Obrigado por ter nos assistido até aqui. Eu quero dizer para vocês que as nossas redes sociais, as redes sociais do Tadeu, vão estar aqui na descrição também. Se você quiser acompanhar do Supermercado Raiz, seu novo empreendimento, vai estar aqui na descrição do vídeo. Você pode assistir esse episódio, você pode ouvir esse episódio em qualquer plataforma de streaming, Spotify, Apple, YouTube e todas as outras aí que estiver disponível. Vai estar aqui na descrição também para você acompanhar. Não deixe de se inscrever no nosso canal se você estiver aqui no YouTube e de nos seguir nas redes sociais. E é isso, fiquem com Deus, grande abraço, tamo junto. Um abraço, galera. Obrigado. Vamos nessa.